Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos aqui, continuando, né? Apocalipse para iniciante, no capítulo 8 de Apocalipse dessa vez, né? E esse vídeo aqui eu dedico sempre pro meu irmão que me acompanha, o Renato Terrigno, grande flamenguista. O Renato falou assim: irmão, eu tô vendo esse teu último vídeo pela terceira vez porque você não postou vídeo novo. Não é assim não, irmão, é no tempo de Deus, tá? Eu tenho um ano todo, se Deus permitir, para eu explicar todo o Apocalipse para vocês de uma maneira que vocês não tenham dúvida. Entendeu? E eu também estou aprendendo com vocês aqui também, irmão, que não tem nenhum teólogo infalível aqui não, tá? A gente vai na humildade, na simplicidade, ensinando o que realmente importa. Para quem quiser ficar avançado, isso é da pessoa. Você tá me entendendo? Por exemplo, Deus deixou a palavra dele escrita. Então basta você aprender a ler, né? Na época do primário da escola, né? Fazer conta, que você já vai entender a palavra dele. Agora, se você quiser avançar em outras séries, né? Para você, né? Interpretação de texto avançado, essas coisas, é melhor ainda. Mas aqui é na simplicidade que há em Cristo Jesus, tá? E meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A partir desse mês, em termos de política no Brasil, finalmente, esperem mais boas notícias do que mais, entendeu? Essa derrota desse homem aí, esse homem ideológico que ia entrar no Supremo, isso aí tem muitas coisas por trás, tá, meus amados irmãos? Mas a derrota é um sinal peremptório de que esse atual governo acabou e que ele não vai se reeleger. Isso aqui não é metideza, não é previsão, não é aposta, nem nada não. É você seguir, como estou falando, é a mesma coisa da palavra de Deus. Quando você a estuda em todos os seus contextos e olha para a situação política e geopolítica mundial, você consegue prever o futuro porque Deus assim deixou escrito. Então, se ele deixou escrito um padrão de acontecimentos e esse padrão está acontecendo, quer dizer que os acontecimentos lá na frente que não aconteceram ainda, tem 100% de chance de acontecer. E eu falo isso por vários padrões, inclusive não bíblicos, porque a Bíblia não foi escrita para o Brasil, ela foi escrita para a humanidade, para o mundo, tá? Mas você vê uma simbiose, uma semelhança de situação política com os Estados Unidos e o Brasil com 2 anos de delay, 2 anos de atraso que eu falo, né? Então, o que acontece? Olha só. O que as pessoas... Tem pessoas que estão com medo de urna eletrônica, de caixas mágicas, vamos dizer assim, está com medo de censura. Realmente o governo pode sinalizar alguma coisa sobre isso aí. Mas os Estados Unidos, eles já prepararam o contra-ataque e, na minha sincera opinião, eles não vão nem precisar usar. Porque você tem que, como eu te falei, você tem que ver um padrão, tá? O que as pessoas esquecem é que se houve uma fraude nos Estados Unidos e no Brasil, nos Estados Unidos tiveram que criar uma fraudemia mundial para o governo Biden entrar. Entendeu? É como se fosse um aperitivo do governo do anticristo no final, do governo de Lúcifer, que tenta mostrar que o governo dele é melhor. Só que você está vendo a partir disso aí uma mudança, com exceção da Europa. Eu já expliquei isso, porque a Europa ela está se formando naquele bloco que vai insistir no socialismo e vai fazer guerra com o anticristo e vai perder. Mas você vê nos países de alinhamento da América que toda essa esquerda, esse sistema está sendo varrido. Agora teve essa semana a notícia que 8 ministros do Supremo Tribunal Federal da Venezuela foram retirados de lá, foram expulsos. Provavelmente vão ser julgados e presos. Então, é essa limpeza que o Donald Trump faz. Então, criaram uma fraudemia para colocar o Joe Biden lá. A verdade é essa. Para quem tem memória, é. E o que aconteceu? Eles viraram inimigo de Donald Trump. Donald Trump era uma pedra no sapato dele. Tá? O Donald Trump lá é o Bolsonaro aqui. Só que proporcionalmente, meus amados irmãos, esse movimento bolsonarista é muito maior do que o MAGA de Trump. Proporcionalmente. Porque lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem 140 milhões de pessoas a mais do que no Brasil. Tá? Então, o que acontece? Houve um consórcio, tá? Usando a própria CIAD americana. Tem relatórios apontando que o vírus
né, desse coronavírus foi criado no laboratório de Huawei por intermédio de universidades dos Estados Unidos, tá? Ou seja, é uma coisa fabricada, planejada, entendeu? Tanto que os chineses já tinham EPI, já tinha tudo, para minimizar, já tinha essas ordens aí, não pode parar tudo, né? As pessoas têm que trabalhar, têm que andar de ônibus, têm que ir no supermercado. Então, eles fizeram a moda Bangu mesmo, apostando na ignorância coletiva. Por que, meus amados irmãos? Porque um supermercado podia ficar aberto, por que os ônibus podiam continuar circulando, mas o armarinho do seu Zé que fica ali perto da tua casa, que uma papelaria, não. Então isso aí não tem lógica, irmão. Até porque a papelaria não fica um aglomerado de pessoas, então não tem lógica fechar aquilo ali. Aquilo foi intencional. Então tinha a USAID, tinha BlackRock, tinha George Soros, era um conjunto, entendeu? E esse conjunto formou uma onda que a gente chama. E o Alexandre de Moraes, ele surfou nessa onda, só que o Alexandre de Moraes pensou que era um xerife mundial, entendeu? E esses camaradas, eles praticamente falaram para ele, cara, não exagera, que isso aí é só por um período. É o que está em Apocalipse 17, que a gente vai chegar lá, entendeu? Então o que aconteceu? Só que o Brasil, meus amados irmãos, além de ser financiado, aqui teve visita de Madame Golpe, teve uma entrevista aí, eu esqueci o nome dele, mas era um dos assessores direto do Bolsonaro, dizendo que ele presenciou, ele falou isso num podcast, que um funcionário da CIA, que falava português, ameaçou o Bolsonaro, falou, você não pode contestar o resultado das eleições. Praticamente ele estava falando assim, a gente vai te roubar a sua reeleição e você vai ficar calado, senão vai acontecer coisa pior com você. A mesma coisa aconteceu com o Trump lá, que ele se revoltou, e se eu não me engano no dia 20 de agosto foi isso, 2018. Foi a última vez que o Trump se revoltou. Ele recebeu a visita do genro dele, Jared Kushner, tá? Judeu, candidatíssimo a ser um anticristo, porque aqui eu falo de letras claras, tá? Talvez o maior estrategista geopolítico da história da humanidade se chama Jared Kushner. Ele virou pro sogro dele, Donald Trump, e falou assim, sogrão, aceita a derrota. Isso está na reportagem. O que não está na reportagem, que provavelmente ele falou, você vai voltar daqui a 4 anos, mais forte, você vai limpar o mundo ideologicamente para o meu governo. É isso que aconteceu. E aqui no Brasil, tinha uma outra fonte patrocinadora, além dessas fontes patrocinadoras que foram secadas, pode ver que nos primeiros atos de Donald Trump foi colocar Elon Musk, né, nos primeiros 60 ou 70 dias de governo. A função de Elon Musk foi uma só, acabar com o financiamento político da USAID, que é uma entidade filantrópica. Mas ela estava desviando a finalidade para favorecer um espectro político, o da esquerda. Comprando jornalistas, é coisa de bilhões de dólares, comprando jornalistas, comprando juízes, comprando emissoras de televisão contra o adversário da esquerda, para a esquerda ganhar. Por isso que o Lula ganhou. Tu tá me entendendo? Então o que acontece? Só que ainda tinha... Por que o Alexandre continua fazendo essas coisas? Primeiro, por causa que a gente ainda está no delay dos 2 anos. E a outra, porque uma outra fonte que está sendo implodida agora é que o Alexandre de Moraes, já está vazando aí, vocês já sabem, ele está sendo patrocinado também por bancos com fortes envolvimentos com o narcotráfico que o Donald Trump quer implodir e já começou a tomar medidas sobre isso. Por isso que o governo brasileiro ele fez um lobby gigantesco. O que é lobby? É usar toda a influência possível com outro país ou com o Congresso para poder ou não fazer uma pauta avançar ou fazer uma pauta deles avançar. O nome disso é lobby. Isso é comum nos Estados Unidos, né? Os irmãos Batista pagaram 5 milhões para a campanha do Donald Trump, que lá é permitido empresários, inclusive estrangeiros, né, pagar para ter acesso ao Donald Trump, para conversar com o Donald Trump. Isso é comum. Então teve no caso do Jorge Batista, aquele negócio da suspensão da Magnitsky de Moraes, mas aquilo ali visava o quê? Tirar o Maduro da Venezuela, coisa que foi feita, ele está sendo julgado, entendeu? Mas o governo brasileiro ele fez um lobby gigantesco, meus amados irmãos, para os Estados Unidos não classificar o PCC e o CV
como organizações terroristas. Mas os Estados Unidos falou que vai fazer. E com isso vai cortar, os Estados Unidos não vão invadir, irmão, favelas no Brasil. Eles não vão invadir favelas no Brasil. Os Estados Unidos, o Donald Trump, ele é conhecido por ir na cabeça do problema. Entendeu? Então ele vai explodir o cofre que abastece essa gente, esses juízes, esse governo, essa fraude. Então por isso que eles já estão jogando a toalha. Entendeu? Já estão jogando a toalha. Por incrível que pareça, o nosso maior inimigo hoje, contra o Flávio, é a própria direita limpinha que se diz aliado. Por quê? Porque o sistema não quer Bolsonaro também. Eles não querem o Lula nem quer Bolsonaro. Ele quer uma terceira via. Para acabar com esse problema ideológico, e esse bando de impostos aí, esse desgoverno aí, essa incompetência, mas também eles querem continuar lucrando. Então eles atiram para qualquer lado, é Zema, é Caiado, eles não querem um Bolsonaro, mas eles vão ter que aturar o Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro é o único que cresce nas pesquisas, entendeu, meus amados irmãos? E isso aí é uma boa notícia todo aquele contexto que eu te falei. Então vamos lá, depois dessa introdução. Apocalipse, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio no céu por aproximadamente meia hora. Aleluia. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante a Deus, e eles foram entregues 7 trombetas. Silêncio no céu por meia hora. Aqui, olha só, meus amados irmãos. A gente está falando de selo e logo depois de trombeta. Por que selo? A gente só coloca selo, o Apocalipse 5, se lembra? O livro, que é a palavra de Deus, estava selado e não tinha nenhum digno. João não viu nenhum digno, até que surgiu o Cordeiro. O selo é o seguinte, são coisas que estavam para acontecer e agora vão acontecer. Entendeu? Elas estão acontecendo, inclusive. Por isso que eu estou falando, uma coisa são profecias que saem no Fantástico, né, dos Nostradamus, dos Maias, qualquer um palpiteiro aí. A outra são as profecias que estavam seladas da palavra de Deus, que não erra. Deus, ele fala para Jeremias, disseste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A Bíblia é o único livro do mundo que tem credibilidade, meus amados irmãos, mas ele estava selado, principalmente as profecias de Daniel, que dependia do próprio Daniel 12:4, que é o avançar da tecnologia. O governo do anticristo, ele é um governo tecnológico, porque ele só pode querer te enganar com uma imagem tecnológica, te mostrando mentiras virtuais, entendeu? Então, os selos estão abertos. Então aqui a gente está falando de selo e está falando de trombeta, é assim que eu vejo. Silêncio no céu por aproximadamente meia hora, preparação. Quando é que na Bíblia você viu o silêncio no céu por meia hora? Tem tanto no momento final, meus amados irmãos. E agora, a partir desses vídeos até o final, você vai identificar se a gente está vivendo isso ou não. Entendeu? Ele foi entregue 7 trombetas. E aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. Aleluia. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Todos os santos. Não só os santos que estão aqui. Porque santo quer dizer cortado e separado. São pessoas que foram separadas do mundo. Meus amados irmãos, a sua oração, ela vai para um incensário de ouro. Está escrito aqui. Deus não rejeita nenhuma das orações. Ah, Ricardo, então por que não acontece nada? Porque depende do destinatário. Eu dei um exemplo aqui do Neo do Matrix, que ele estava em dúvida. E o próprio oráculo que representa Deus no filme, ele não falou que ele não era o escolhido. Ele falou o seguinte: se você quiser ser o escolhido, depende de você. Depende da sua entrega. Por isso que ela fala assim, ó. Se lembra que você mesmo disse que não acredita nesse negócio de destino? Tá me entendendo? Porque tem muita gente... Por que ela tá falando isso? Porque tem muita gente que bota coisa no destino. O que tá acontecendo isso é o destino. Não é destino, irmão. Não é destino. É que você colhe aquilo que você planta. Por isso que eu tô falando. As suas orações... É tipo assim, você ora para uma pessoa. Você quer ver muito aquela pessoa que está doente curada. Então você ora a Deus, que Deus cura, além da medicina.
Só que a pessoa não quer. Ela não tem fé, ela não aceita. Então é como se Deus falasse para você: meu irmão, eu guardo todas as tuas orações, mas eu dependo mais dela do que eu estou pronto para ajudar. É isso que acontece. Então continua orando pela nossa nação, irmão. Continua orando pelo nosso Brasil, acima de tudo. Porque a gente vive aqui e a gente merece um país melhor. Entendeu? Por certas pessoas não, mas majoritariamente nós somos pessoas de bem. A gente não merece ser tratado igual cachorro, igual a gente está sendo tratado. E Deus guarda todas as orações. E como ele é escravo da palavra dele, ele vai, quanto mais pessoas orar, mais... É isso que ele quer, irmão. É isso que Deus quer, irmão. Não para de orar. Vai para um incensário. É todos os santos, é separado do mundo, irmão. Meus amados irmãos, se você está orando por um ser invisível, a ponto de pessoas olhar para você e falar: esse cara é maluco, está orando para as paredes aí, está orando para os mosquitos. Ele não sabe da sua fé, irmão. Mas você sabe da sua fé. Você sabe o que Jesus falou para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você sabe disso, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, a certeza e a prova daquilo que não se vê. Você sabe, os outros não precisam saber não. Então, continua orando, irmão. Estou ficando resfriado. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça dos incensos, juntamente com a oração dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com o fogo do altar. Aleluia! O fogo do altar com o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que as suas orações vão ser atendidas. Mas no tempo de Deus, olha. E lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes e relâmpagos de um terremoto. Deus deixa claro em sinais visuais e auditivos que ele vai cumprir. Não só as profecias, mas ele vai honrar a oração dos justos. E aconteceu com os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas preparadas para tocá-la. O primeiro anjo tocou sua trombeta e ocorreu uma grande precipitação de granizo, fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Parece uma contradição com o capítulo anterior, que ele está dizendo: não danifiques, né? Não só o azeite e o vinho, mas tem partes que não vai ser danificada. Mas Deus precisa fazer isso, porque isso aqui também faz parte, meus amados irmãos, da redenção da natureza. Não é só a gente que vai ser redimido, salvo, ter o corpo transformado, não. A natureza também sendo muito atacada. Ela precisa, animais, plantas, entendeu? Então é tipo um expurgo, é tipo uma faxina que Deus está fazendo. 1/3 de toda a terra, tá? É bastante coisa. Por isso que eu estou falando, vai ser lugares específicos vão sofrer os ataques dessas trombetas. São catástrofes, a gente chama. O segundo anjo tocou sua trombeta e algo como uma enorme montanha ardendo em chama foi arremessado sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar se transformou em sangue. Aqui está dizendo, provavelmente, de um meteoro ou de uma arma, uma bomba, entendeu? Uma enorme montanha ardendo em chama. Quando você vê, tem um míssil chamado... Tem vários tipos de míssil. Patriot, o Scud, que é o de defesa, e tem um que eu esqueci. Tem um míssil de cruzeiro. Meus amados, esse míssil é enorme. Ele é enorme, ele é igual um silo. Ele é 3 postes, a altura de 3 postes. E quando ele vem, meus amados, aquele barulho cortando o ar, você vê aquela cauda de centenas de metros de fogo. Quando ele bate, meus amados irmãos, é BUM! A gente chama de míssil de cruzeiro. É um míssil enorme. E que ele parece com uma montanha. Pode ser também, pode ser literalmente um meteoro vindo do céu. Isso aí é com Deus. O que vai ser é com Deus. 1/3, é sempre 1/3, tá entendendo? Sempre 1/3. Quase metade da metade. E morreu a 1/3 das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Se a pessoa está falando que o mundo vai acabar, e a Bíblia fala 1/3, qual o problema? A maioria vai continuar. Você não destrói nada destruindo, você não acaba com nada destruindo 1/3 dela. Questão de lógica, tá, meu irmão? Aqui é na simplicidade.
O terceiro anjo tocou sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela ardendo em chama como tocha, sobre um terço dos rios das fontes da água da terra. Mais um ataque. O nome dessa estrela é Absinto, portanto, um terço de toda a água potável da água se tornou amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Cara, aqui eu vejo uma metáfora maravilhosa com o que vai acontecer e com a queda de Lúcifer, em conformidade com os livros de Jó e Ezequiel. Ezequiel 28. E se eu não me engano, Jó, é Jó 41, eu não sei. Agora eu não... Porque olha só, veio logo depois dessa tal montanha. Olha aqui, ó, como tocha sobre o terço do giro da água da terra. Veio do céu. O nome dessa estrela é Absinto, tá? Bateu-se a uma fumaça. Fumaça na Bíblia quer dizer engano. Engano de Satanás. Ó, Lúcifer foi expulso lá de cima. Bateu. Isso é uma metáfora, tá? Bateu na terra e a fumaça dele enganou a muitos. E olha aqui. A água potável. O que é água potável na Bíblia? A palavra de Deus lida. Ela se tornou amarga. E multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. É uma morte física, que o ser humano precisa de água, a água é a fonte da vida, mas é uma morte espiritual. A fumaça do engano de Satanás com falsas doutrinas, né, mataram muita gente espiritualmente. Meus amados irmãos, é muita gente. Que eu falo de Jesus. No último texto eu até citei uma música que a minha mãe ouvia, do Antônio Marcos, de 1977. O nome dessa música é Quem Dá Mais. O Antônio Marcos foi um grande cantor evangélico de sucesso nos anos 70 e 80, meus amados irmãos. Daquela música que ele fala assim, ó, ele fez essa música em 77, ele falou assim, ó, eu quero me ver em 1996 e dizer sim ou não aos processos de vida de lá. Meus amados irmãos, a gente já passou de 96, já há 30 anos. O refrão dessa música ele é Quem Dá Mais por um cara que ousou acreditar nos seus. Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus. Quem dá mais por um louco que discorda do computador. Música de 77, hein? Quem dá mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor. É o que eu vejo. Essa música é uma profecia. Ele fala que ele teve um sonho, que ele estava num leilão, tá? E no final dessa música ele fala assim, ó, fui vendido afinal como tudo num grande mercado. Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou, esse povo um dia já foi por meu pai perdoado, e eu também fui vendido e pregado, e nada mudou. Meus irmãos, nada mudou. Isso é uma profecia, essa música. Hoje em dia, quem dá mais? É tipo um leilão. Ele falou que gargalhadas suavam sobre essa arena mercante. Tipo assim, olha ali o cara que desconfia da tecnologia. Quem é que vai comprar? Olha ali, ó. O homem está acreditando nos outros. O homem está insistindo na palavra Deus, irmão. Quem é que quer esse homem? Olha ali, ó, o cara discorda do computador. Não concorda. Não é assim, meus amados irmãos. Eu fui falar de Jesus. As pessoas... Tem comentários no meu texto que viralizou agora. Meus textos agora viralizam, chega a 270 mil visualizações. Mas tem comentário que fala assim, eu não concordo muito que você fica botando esse negócio, forçando religião. Eu não forço religião, irmão. Eu falo de Jesus, eu não nego ele. Em qualquer instância eu não nego ele. Porque eu estou mostrando para esse povo que a gente pode ter todo o direito de ter preferência política, mas no final não é a política que vai te salvar, é Jesus. Por isso que eu falo de Jesus. Mas é o que está acontecendo, é o engano da fumaça do absinto. Vamos lá, versículo 12, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou sua trombeta, e um terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da luz das estrelas, de maneira que um terço dela se escureceu completamente. E assim um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Pode acontecer uma grande eclipse aí, tá? De alguns dias. Mas isso aqui também, meus amados, quando ele fala do terço do sol, o sol é sempre, ele não é só o luzeiro que governa o dia.
segundo a profecia de Joel, também, é energia elétrica, meus amados irmãos. E nesse ponto eu concordo. Por que 1/3? Porque esse terço dos habitantes da Terra vão ficar sem energia. Ai, cara, então a gente vai morrer. Não. O resto da humanidade morreu, porque a energia elétrica, se eu não me engano, é de 1850 para cá. Antigamente era tudo lampião, lamparina. Não seria Deus fazendo um reset em você? Tirando essa idolatria de internet e celular? Pensa nisso. Porque você só pode alcançar a salvação se você for puro, irmão. Você não vai entrar, em outras palavras, você não vai entrar no céu checando os comentários, notificações do teu Facebook, Instagram e X, não. Entendeu? É uma escolha. Mas Deus vai fazer essa escolha conforme a sua fé ser menos traumática, a ponto de você nunca ter desejado ter comprado tanta tecnologia. Mas hoje em dia ela é necessária. Inclusive ela é até cartão de crédito celular hoje. Mas isso aqui tem a ver com energia elétrica específica. Falta de energia elétrica específica. Eu não estou falando de um apagão mundial, porque o anticristo ele precisa de muita energia, já expliquei. Não há contradição nisso. Mas a gente está falando de 1/3. Se a Bíblia falasse que toda a terra, toda a água da terra, toda a luz do sol, aí eu não faria esse tipo de comentário, porque eu sou lógico, entendeu? A gente está falando de 1/3. Quase a metade da metade. Fica sempre com isso na cabeça. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, granindo em alta voz. Ai, 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 os que habitam sobre a terra por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Os 3 próximos anjos para ficar no próximo vídeo. Eu falei para você que o bicho ia pegar a partir do 8. Ai, 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 quando é ai, ai, por que uma águia, irmão? Eu já falei sobre a águia, mas convém aqui repetir rapidamente. A águia é associada a cristão, por causa da sua visão apurada, visão espiritual, entendeu? Eu já falei aqui o exemplo do Discovery Channel, né, do Animal Planet. Se você tiver a oportunidade de ver uma dessas filmagens do Animal Planet, da águia caçando a cobra, porque a águia é predadora da cobra. A cobra é o quê? A serpente. A serpente, ela não pode voar. Ela só pode ficar ali embaixo. Ali embaixo ela reina. Só que a águia, aleluia, a águia tem a sua morada no alto, irmão. E ela é híbrida, por quê? Porque ela pode tanto frequentar em cima como frequentar embaixo. Nós somos do alto, meus amados irmãos, mas estamos nessa terra junto com as cobras. Entendeu? Só que a cobra não caça a águia. É a águia que caça a cobra. Para de baixar a cabeça para demônio, irmão. Para de ter medo de demônio, irmão. Teu Deus é maior. E vê lá o negócio, vê como é que a águia... Tu acha que a águia chega ali e fica... Fica discutindo com a cobra? Não, ela pega a cobra e vai subindo. Leva ela pro alto. Quanto mais alto ela vai subindo, mais a cobra vai ficando desorientada. Quando o endemoniado é levado pelo seu testemunho pro alto, ele fica desorientado. Ele começa a falar besteira, ele começa a falar coisas desconexas, ele começa a ser agressivo, porque o endemoniado, ele é um psicopata, o demônio é um psicopata, entendeu? E um psicopata, ele não prevê derrota no seu plano. Então qual é o plano dele? É te deixar minar sua fé, tentar te convencer pela lógica dele a você abandonar Jesus. E quando ele encontra resistência, isso quer dizer que o plano dele não está dando certo. Então ele não prevê derrota nos seus planos. Por isso que ele começa a fazer coisas e falar coisas justamente que ele falava que não fazia. Você pode perceber isso. Quando você empareda uma pessoa, você empareda pelas próprias palavras que saem da boca dela. Então a águia pega a cobra e vai leva pro alto. Não grita, não dá bicada, não dá nada não. Ela vence a cobra, levando ela para o alto. A águia, ela frequenta embaixo, ela pega seu alimento embaixo, você está me entendendo?
Mas a morada dela e dos filhos dela, dos filhotes dela, é no alto, é nas montanhas, meus amados irmãos. Nada de comparação de bicho, de objeto, na Bíblia é à toa. E ele está falando ai, ai, ai. Meus amados irmãos, próximo vídeo, vou ver se eu faço essa semana que vem, né, que hoje é sábado. Eu vou usar esses 3 minutos aqui, que resta do vídeo, para te dar uma mensagem de esperança. Que agora, como comecei o vídeo, vai ser boa notícia. Mas, amados irmãos, está tudo desenhado. O que aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo aqui. E tem uma coisa que ainda não aconteceu aqui, mas aconteceu lá. Já há 1 ano e 4 meses. O Trump não só ganhou a eleição. Ele fez uma campanha. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Ele fez uma campanha sobre 2 premissas, sobre 3 premissas que agradarem muito os americanos. Uma das premissas deu a ele um caminhão de votos extras, inclusive de democratas. Qual? A possibilidade de indicar 2 ministros da Suprema Corte. Então tem gente lá que não gostava de Trump, mas confia na indicação de um ministro da Suprema Corte pelo Trump. Porque ele sabe do caráter do Trump. Ele sabe que o Trump não é ideológico. Os Estados Unidos é pragmático, não é ideológico. Aqui, o Lula conseguiu botar o Zanin, eu, Flávio Dino, e queria botar esse Jorge Messias, que é o pior de todos eles. Mas o pior desse Jorge Messias são pessoas que se dizem evangélicas apoiando esse cara. Silas Malafaia, Damares Alves, entendeu? Otônio de Paula. O Otônio de Paula já virou, já mostrou a face dele já. André Mendonça. Eu torço pro Mendonça só enquanto ele está destruindo o STF, o Xandão, essas coisas. Mas eu vou idolatrar um cara desse, que quer um abortista, meus amados irmãos, que quer um capacho do Lula na Suprema Corte. Eu não sei qual é o motivo dele, qual a admiração dele pessoal, mas esse homem não está pensando no país. Silas Malafaia está pensando no bolso dele, não está pensando no país, não. Porque um homem desse é um demônio que ia fazer um estrago considerável e ele perdeu. Já é manobra dos Estados Unidos por trás já. Então, o Donald Trump também, ele fez um dos slogans dele, foi MAGA. Make America Great Again. Fazer a América grande de novo. Que tem uma subvertente, que é American First, os americanos em primeiro lugar, que é o plano Monroe. Entendeu? Mas a principal é too big to rig. Grande demais para ser fraudado. Tá? A campanha do Flávio está ficando grande demais para ser fraudada. E o Trump não só venceu as eleições, ele deu de lavada. E até em estados pêndulo. Então se liberte dessas mentiras. Ai, vai ter fraude. Ai, Lula vai para o 2º turno. Não vai ter. Pode cobrar isso de mim, meus amados irmãos. Porque isso aí, você estudando um pouco, e só comparando a situação você já vai ver. Se você estudar profundamente, você vai ver muito mais evidências sobre isso. Porque o que está vindo aí é o governo do anticristo. E não pode ter ninguém para atrapalhar a paz, a famosa paz, que segundo a Tessalonicenses 5 fala, quando disserem a paz e segurança virá repetida destruição. Corrupção, bandidagem, isso tudo mina a paz, tudo atrapalha os planos do anticristo. É por isso e por muitas outras coisas. Tá bom, meus amados irmãos? Então tá aí, um abraço pro terrível aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos grandemente.